Beto, eu queria te perguntar, a oposição, ela evitou fraude, contestou a eleição, apresentou aí atas que foram colocadas suspeitas pela situação, pelo governo Maduro, e autoproclamou, segundo autoridades políticas, como verdadeiro vencedor. A oposição pode ter apoio internacional, assim como teve Juan Guaidó, ou o exemplo que foi Juan Guaidó coloca a comunidade internacional um pouco distante desse apoio. Parece incrível, mas poderá ter, porque esses países são descarados, são descarados. Eles apoiaram Juan Guaidó, que hoje é um fugitivo da justiça, simplesmente isso. Levou o dinheiro, os ativos nossos na Venezuela, está em paradeiro desconhecido, inclusive. Então pode acontecer porque há o desrespeito à legislação internacional total, há o desrespeito sobre os países, há, por exemplo, maior desprezo desses países dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia, eh, sobre os direitos soberanos da Venezuela. E a esquerda não pode ter dúvida, Fernando. A esquerda tem que apoiar. Eu recebi, inclusive, aqui, tempo antes de entrar no seu programa, uma lembrança de quando a presidenta Dilma esteve aqui no Opera Mundi, em que ela teria dito que o chavismo fez uma aposta no exército. E o Breno, né, muito bem, contestava, não, mas uma aposta na mobilização popular. Acontece que essa pessoa que me mandou isso queria dizer o seguinte, que na Venezuela o processo é militaresco. Não é assim. O que há na Venezuela, e por isso, inclusive, uma das coisas que eu sugiro no final do programa é a apresentação ou indicação do filme Allende e seu Labirinto, é porque a unidade cívico-militar e a transformação cultural do exército bolivariano, passando a ser uma ferramenta de transformação social para fazer reforma agrária, para estatizar o ouro. Por exemplo, o ouro no Brasil está na mão de máfias. Máfias, garimpos que são máfias. Na Venezuela está na mão do Estado, uma empresa estatal, e como é altamente uma questão de segurança nacional, uma empresa estatal dirigida por militares. Alguém pode questionar isso? Do ponto de vista da esquerda? Da direita, eu sei que vão questionar, mas a esquerda é questionar isso. O que a esquerda vai ter contra que a Venezuela, por exemplo, treine parte da sua população, seriam 4 milhões de pessoas, treinamentos militares para defender a sua soberania contra golpes de estados e contra ingerências externas. Isso é uma legítima defesa, meu Deus do céu. É o que não aconteceu com Allende. Por isso Allende foi derrotado, porque ele, inclusive esse filme mostra que Allende, primeiro telefonema que ele dá ao ter notícia de que há um golpe em andamento é para Pinochet, pedindo que Pinochet interviesse para conter o golpe. Era o chefe do golpe. Caso brasileiro também, que nós poderíamos ter tido todo um sucesso se os militares nacionalistas democráticos tivessem autorização para atuar, esmagando aquele golpe de 64, ou mesmo no caso da Dilma Rousseff, que já era uma situação bastante diferente, né, porque já tinha evoluído negativamente para nós. Mas quando a presidenta Dilma fala o chavismo apostou no exército, apostou num exército diferenciado, um exército democratizado, um exército que fez uma revolução cultural bolivariana. A Venezuela fez uma revolução, por exemplo, na área de justiça, bolivariana, na educação bolivariana. O processo de saúde, das políticas sociais da Venezuela, todos eles sofreram um grau de transformação ideológica para dar um sentido de soberania popular. Então, nós estamos diante de um governo que realiza uma série de medidas absolutamente caras e importantes para a esquerda mundial, para o programa socialista de emancipação dos povos. Esse é o governo Maduro, esse era o governo Chávez. Por exemplo, o governo Chávez, quando disseram ao Fidel Castro
que a cada ano 500 mil pessoas ficavam cegas na América Latina por motivos evitáveis. O Fidel disse: nossa, que absurdo, precisamos colocar o serviço de saúde de Cuba a serviço dessas pessoas. O Chávez imediatamente disse: nós colocamos o petróleo e financiamos essa Operação Milagro, se chamava Operação Milagro. Por essa Operação Milagro, financiada pelo petróleo venezuelano, bolivariano, na dialética bolivariana do petróleo, foram salvas das cegueiras 3.250.000 pessoas, inclusive o sargento boliviano Terán, que deu o tiro fatal em Che Guevara, lá na Bolívia. Ou seja, uma generosidade. Os médicos cubanos estiveram operando na Bolívia, salvaram da cegueira, inclusive, esse sujeito, porque o processo revolucionário não escolhe a quem fazer bem, faz bem generalizadamente. Então, essa grandeza é o governo bolivariano da Venezuela, continuado por Nicolás Maduro. Então, tem gente na esquerda que tentou aqui fazer, inclusive, uma espécie de comparação entre Maduro e Bolsonaro. Meu Deus do céu, como é que coisa mais descabida, porque você tem o Maduro mandou oxigênio para salvar a vida de milhares, milhares, milhares de pessoas em Manaus. Bolsonaro não mandou oxigênio, deixando morrer, morrer, morrer milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro. Bolsonaro privatizou, Maduro não privatiza. Aliás, há 3 meses atrás, criou uma nova empresa estatal de siderurgia na bacia do Orinoco, na cuenca do Orinoco, porque a Venezuela não tem só petróleo. Tem muito ouro, tem muito ferro, tem muito urânio. É um país muito rico. Por isso ele é uma presa, uma cobiça, né? Um prato muito cobiçado pelo imperialismo que quer, evidentemente, intervir na Venezuela. Sobretudo agora, quando a Arábia Saudita, de alguma maneira, está desfazendo o acordo do petrodólar, que durou 50 anos. Hoje a Arábia Saudita não se submete mais a vender exclusivamente o petróleo em dólar, que era o petrodólar. Ela também vende yuan, ela entrou nos BRICS, ela fez o acordo com o Irã. Já é uma mudança desse mundo ao qual a Venezuela se coloca corretamente do ponto de vista de política estratégica internacional. O Brasil tem que prestar atenção nisso para não cair na esparrela de dizer, não, eu vou apostar no outro lado, e aí vem uma nova Operação Lava Jato, vem uma nova intervenção externa, como essa generada que andou por aqui dizendo que o Brasil não deveria cooperar com a China. Ora bolas, intervencionismo. E por que o Itamaraty não respondeu? Curioso, né? Fala grosso só com a Nicarágua, pequenininho, mas com os Estados Unidos está quietinho, né? Mas a China respondeu. Roberto, quando a gente olha essa questão do petróleo venezuelano, o petróleo como esse grande propulsor aí da Venezuela, seja economicamente, socialmente, assim, em uma medida, você crê que a Venezuela, isso olhando para o governo de Hugo Chávez, pode ter errado em colocar só no petróleo sua questão econômica e não ter tentado diversificar, quando tentou diversificar já também não conseguiu, aí mudança de valor em petróleo, exportação. Tem algum erro nessa medida de deixar com o petróleo somente essa posição? E aí eles sofrem tantas sanções agora? É que o processo de industrialização diversificada cobra um prazo. Então, quando você tem uma economia como a venezuelana, de praticamente um produto só, era uma colônia financeira, uma colônia petroleira, e o Chávez deu uma guinada para fazer o petróleo servir de alavanca a uma transformação global. Por exemplo, agora se conquistou a soberania alimentar na Venezuela, mas isso foi plantado por Chávez lá atrás, incentivando a agropecuária. Ele usou o petróleo para trocar petróleo por matrizes, vacas com Uruguai, com Honduras, para inclusive levar eletrificação para Honduras. Né? Todas as residências de Honduras tiveram suas casas
que receberam lâmpadas chinesas em base à receita petroleira venezuelana. Em troca, a Honduras mandou para a Venezuela matrizes para formar a pecuária, que era muito incipiente na Venezuela. Por que era incipiente? Porque a Venezuela era um país em que os Estados Unidos apenas queriam rapinar o petróleo. Então, quer dizer, ela sofreu por um passado de rapina e para fazer a transformação há um prazo. Esse prazo hoje, você já nota que há um desenvolvimento. A Venezuela, por exemplo, já tem fábrica de tratores, em consórcio com o Irã, já tem uma planta de eletricidade bastante desenvolvida, não é só o petróleo, portanto, já tem inclusive indústrias mais voltadas para o mercado interno, inclusive agora, porque, veja, para você fazer grandes investimentos, você não pode ser um país alvo de bloqueios, né? Qualquer país alvo de bloqueios, de ataques, de agressões, não tem a tranquilidade, a capacidade para atuar em condições normais de temperatura e pressão. Está sempre se defendendo. Então tem que, por exemplo, ter uma indústria de defesa. A Venezuela teve que fazer legitimamente mais forte sua capacidade de defesa. Por quê? Porque é um país ameaçado. Então isso significa recursos que, ao invés de ir para uma outra situação, um outro ramo da economia, vão para aquele. Mas a Venezuela, enquanto isso, erradicou o analfabetismo. Isso não é importante estrategicamente para um país? Muito importante. É um país dos mais que teve a taxa de mortalidade infantil mais reduzida na América Latina. Houve um momento, em 2014, que a Venezuela pagava o maior salário mínimo da América Latina. Isso é importantíssimo, inclusive com legislações importantes na área de previdência. Todas as pessoas da Venezuela tinham previdência. Nos Estados Unidos, metade das pessoas não tem seguridade social. Por que não falamos dos Estados Unidos? Não é isso? Agora, é claro que se você passa anos sendo colônia petroleira, para você transformar e adquirir um grau de industrialização, eu poderia sintetizar o seguinte aspecto. A Venezuela não teve a Era Vargas. A Era Vargas foi a nossa industrialização. Ali se plantaram todas as ferramentas, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a, a Eletrobras, né? Então, isso permitiu ao Brasil, não apenas porque tinha os recursos, mas porque encontrou um governo que tinha essa orientação. No caso do Chávez, que tem, aliás, eu já tive a oportunidade, a sorte de ter conversado com ele, ele tinha grande admiração por Getúlio Vargas. E ele dizia: nós precisamos aqui desenvolver a industrialização. Qual era a proposta do Chávez? Fazer a Petrosul, fazer a Ferrosul, fazer a Petrocaribe. Isso ele foi fazendo. Então, o petróleo servia de investimentos para vários países daquela região, até mesmo a Guiana, que depois virou hostil à Venezuela, recebeu recursos oriundos do petróleo para desenvolver as suas relações com a Venezuela, com o conjunto dos países do Caribe. Né? Hoje, por exemplo, a Venezuela tem as principais fontes de financiamento localizadas nos bancos públicos. E são os bancos públicos que fazem os grandes investimentos para, por exemplo, fazer as obras indispensáveis. Só que para você fazer uma grande cirurgia, siderurgia, como agora está sendo estatizada lá na bacia do Orinoco, isso leva tempo. Você, um país que teve confiscado suas reservas em ouro nos bancos da Democrática, Inglaterra, que teve confiscados os ativos financeiros nos Estados Unidos entregues a Juan Guaidó, que foi proibido de comercializar petróleo. Proibido. Imagine se o Brasil tivesse confiscado suas reservas internacionais e a Petrobras fosse proibida de produzir e comercializar petróleo. Seria um golpe na nossa economia tremendo. Só que a economia da Venezuela é muito menor do que a brasileira. Então, quer dizer, essa pressão imensa que os Estados Unidos impuseram a ela causou um dano tremendo, inclusive em boa parte das pessoas, das famílias, se dividindo, uma parte indo para o exterior. Qualquer país agredido, as pessoas buscam escapar, buscam soluções
por sua própria conta, inclusive saindo do país. É o caso da Síria, é o caso da Líbia. Isso aconteceu generalizadamente. Mas quem é a culpa disso? Quem que deu o golpe inicial? Foram os Estados Unidos.